As Máscaras de Cada Um, psicografia de Márcio Fiorilo, pelo Espírito Madalena, parte 4. Todos concordaram. Contagiados com as palavras de Rodrigo, decidiram lutar mais ativamente e combinaram de ir às passeatas e participar das greves organizadas pelos sindicatos dos trabalhadores na Grande São Paulo. Aos poucos, o grupo foi se dispersando. Rodrigo convidou sua turma para irem a um local mais tranquilo. Logo estavam em um campo isolado, que usavam para beber e conversar, sem correrem o risco de serem incomodados pela polícia. Era um local de difícil acesso. Antunes olhou para o céu estrelado e sentiu uma brisa gelada que o fez estremecer, passar por seu corpo. Teve medo pelo que estaria por vir e com essa sensação balançou a cabeça negativamente, com o intuito de afastar aqueles pensamentos negativos, pois não era homem de se impressionar. Alfredo, ao vê-lo pensativo, chamou a realidade. Se não afastar o fantasma da insegurança que o cerca, é melhor desistir dessa luta. Por que diz isso? Por acaso pareço inseguro? Sim? Seus olhos dizem que teme o futuro. Nosso ilustre amigo almofadinha está virando médium, comentou Rodrigo, já um pouco alcoolizado. Alfredo não se preocupou em responder, pegou a chave do carro e comentou: está ficando tarde, preciso acordar cedo amanhã, quem vem comigo? Eu, respondeu Marcelo, e voltando-se para a irmã prosseguiu: e você também vai? Não posso chegar em casa sem a sua presença, a mamãe me mataria. Ela vai comigo, Marcelo. Vá na frente com seu amigo almofadinha que vamos em seguida. Marcelo acompanhou Alfredo. Os dois fizeram o caminho de volta conversando animadamente. Ao chegar próximo à casa de Marcelo, o rapaz parou o veículo e ficaram conversando sobre o resultado da reunião enquanto esperavam pelo casal que chegou ao local mais de 20 minutos depois. Em seguida, ele deixou os irmãos na porta de casa e tomou seu rumo com um turbilhão de pensamentos. As semanas passaram rapidamente. Antunes e seu grupo intensificaram a luta contra o regime militar, distribuindo panfletos explicativos a respeito do que o governo fazia com a população. O mês de junho chegou com muitas manifestações de protestos pelo mundo afora. No Brasil não foi diferente. No Rio de Janeiro, uma manifestação contra a prisão de um líder estudantil resultou na prisão de mais de 300 estudantes. Aquele foi o estopim para o que viria a acontecer nos dias subsequentes. Dolores, não podemos deixar que nos façam de marionetes. Precisamos ir às ruas e pedir o fim desse regime controlador. Eu sei, mas sinto medo, Frederico. Você é repórter e sabe como estão perseguindo os jornalistas. Frederico abriu um sorriso. Não perderia aquela passeata por nada. Sem que Dolores pudesse continuar argumentando, pegou na sua mão. Era horário de almoço e os jovens estavam caminhando rumo à Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Após serem expulsos do pátio do MEC com violência, o centro comercial estava fechado. 2 edifícios próximos, as pessoas que estavam trabalhando saíam das janelas. Dolores olhava à sua volta. Um grito surdo de abaixo à repressão ecoava pelas ruas. Logo a cavalaria da polícia militar e os policiais do DOPS começaram a agredir estudantes e jornalistas. O tumulto se formou. Estudantes revoltados pegaram pedras e paus e tudo o que viram pela frente e enfrentaram a polícia. Dos prédios cinzeiros e outros pequenos objetos eram lançados em cima dos policiais. As horas que se seguiram foram de sangue, dor e sofrimento, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para toda a nação. Foi assim que Dolores viu o namorado ser atingido por uma bala e cair no chão. Ela ainda tentou se aproximar, mas foi impedida por jovens que, assustados, começaram a correr no sentido oposto ao dos policiais, que atiraram sem dó. Sem conectar suas ideias, ela acabou desmaiando e foi socorrida pelos próprios estudantes, que a pegaram pelos braços e a levaram a um lugar seguro. A Avenida Rio Branco ficou mais de 6 horas interditada. Na passeata foram presas mais de 1.000 pessoas, centenas de feridos e inúmeras viaturas da polícia foram incendiadas. Aquele era um sinal de que o povo estava insatisfeito com o rumo do país. Dolores recobrou a consciência com espasmos nervosos. Estava dentro de um dos edifícios para onde alguns jovens feridos tinham sido levados. Lembrou-se de Frederico e pôs-se a chorar, um choro doído.
pois perdera seu grande amor, o homem com quem desejara viver até o último dia de sua vida. Margarida, uma das jovens que estavam no local ao vê-la chorosa, aproximou-se e, passando a mão em seu rosto, comentou: "Não fique assim, foi só um dia ruim." Dolores olhou nos olhos da moça, que expressavam bondade e determinação, e, procurando sufocar o choro, respondeu: "Não estou chorando por mim, mas por Frederico. Ele só estava fotografando, nem jornalista era ainda. Olhe, não seja pessimista, há muitos feridos. E seu namorado pode estar entre eles. Quem lhe garante que ele não sobreviveu? Eu vi. Ele levou um tiro ao queima-roupa. Com certeza não resistiu. E agora o que será de minha vida?" Margarida afastou-se e foi ao encontro de um rapaz que ajudava alguns feridos. Falou-lhe algo em seu ouvido e em seguida voltou em companhia dele, que abriu um leve sorriso e completou: "Não somos vítimas da tirania do governo, minha amiga. Somos soldados em guerra. Se seu namorado faleceu mesmo e você quiser se juntar a nós, será uma honra." Dolores não respondeu. Levantou-se e tentou ajeitar-se. Foi até o toalete indicado por Margarida e, ao voltar, sentiu-se mais revigorada. Precisava saber o paradeiro do namorado. Ao comentar com a nova amiga, esta resolveu ajudá-la. As duas saíram do local e foram direto ao IML, onde havia vários jornalistas, muitos à procura de desaparecidos. Só conseguiu autorização para reconhecer o corpo do namorado na tarde do dia seguinte. Isso porque Margarida entrou em contato com alguns amigos que carinhosamente as ajudaram. Foi naquele local frio e sombrio que Dolores deu seu último adeus a Frederico. Ao sair do IML, sentiu o ódio brotar em seu peito. Porque o governo agiu com tanta brutalidade, o povo estava exercendo seus direitos, direito este que lhe fora confiscado, aniquilado. Quantos ainda teriam de morrer para lutarem por seus ideais? Não, aquilo não era justo. Foi com esses pensamentos que trincou os dentes e decidiu que daquele dia em diante lutaria com todas as suas forças para mudar aquela situação e ter de volta seus direitos de cidadã. Alfredo acordou cedo, arrumou-se e se dirigiu à copa. Encontrou a mãe tomando uma xícara de café com leite. Ela estava alheia a tudo à sua volta. Ao pegar o jornal que estava na cadeira, ele sentiu o sangue gelar. Não tinha visto o noticiário na noite anterior, e foi com espanto que leu toda a matéria a respeito da Sexta-feira Sangrenta. Ao fechar o jornal, levantou-se sem tocar em seu desjejum, deixou o local, indo direto para a casa de Marcelo, onde Leonor o recebeu e o convidou para entrar. Após oferecer o sofá para o amigo se sentar, comentou: "Marcelo ainda dorme. Chegou em casa tarde da noite, estava com alguns amigos comentando o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. É exatamente sobre isso que vim conversar. Fiquei sabendo hoje pelos jornais e estou muito preocupado com o nosso futuro. Preocupação não resolve. Temos de ir às ruas para lutar contra os militares e mostrar para a população o que andam fazendo com a nossa pátria", respondeu Leonor, sentando-se ao lado do amigo que, sem perceber, ficou estático diante dela. "Bom dia, meu amigo. O que eu traz aqui tão cedo?" Bocejou Marcelo ao cumprimentar o amigo ainda da escada. "Vim conversar um pouco com você. Estou chocado com o desfecho da passeata de ontem. Nós também. Cheguei a ligar para sua casa, mas sua mãe disse que estava em viagem de negócios. Minha mãe exagerada. Fui até o interior do estado, pois meu pai está vendendo alguns alqueires que possui em Ribeirão Preto. Passei o dia por lá e só fiquei sabendo do que aconteceu hoje cedo." Marcelo nada respondeu. A conversa que teve com João na noite anterior o deixou preocupado. Quando resolveu entrar para um grupo contra o governo, não imaginou que a situação pudesse chegar àquele ponto. Muitos estudantes e jornalistas estavam sendo mortos e perseguidos. As prisões estavam acontecendo em massa e ele não queria ser o responsável por nada de ruim que pudesse acontecer com aqueles jovens do seu grupo. Ao expor seus sentimentos para João, este o recriminou dizendo que todos estavam cientes de seus atos e que a luta não era de um grupo específico, mas sim de uma nação representada pelos estudantes e guerrilheiros que tinham total consciência da situação. "Se eu fosse você, Alfredo, deixaria essa luta para lá e tomaria conta dos negócios de seu pai", comentou Marcelo, ainda com a lembrança viva da conversa com João. "Você enlouqueceu, meu irmão. Não, Leonor. Esse conselho serve para você também. Não quero mais vê-la metida com política. Você não pode decidir
o que devemos ou não fazer de nossa vida, meu amigo. Se tentar fazer isso, estará se igualando aos militares, retrucou Alfredo. Talvez você esteja certo, mas não quero que aconteça nada de ruim com nenhum de vocês. Sei que está com medo por nós, mas somos maiores de idade e sabemos exatamente os perigos que corremos, portanto, não me venha com esse discurso. Vim aqui para lhe dizer que quero intensificar minha ajuda ao grupo. Marcelo não respondeu. Seu coração pedia para deixar seus amigos fora daquela história, mas como Alfredo mesmo lhe disse, ele não poderia decidir por eles, o que o deixou um pouco mais tranquilo. Os dois passaram a conversar sobre o que aconteceria e os planos que tinham em mente. Um toque na tela, Baltazar deu fim à imagem dizendo, por hoje é só. Vocês precisam refletir sobre tudo o que viram até este momento. João olhou para Marcelo que, percebendo que ia no íntimo do amigo, comentou, hoje sei que fui pretensioso ao acreditar que seria responsável pelo que pudesse acontecer com os outros. Mera ilusão. Cada ser é único, pensa e age por si só. Culparmos-nos pela vida alheia é o mesmo que acreditar que se tem poder sobre as atitudes das outras pessoas. Mas se você não tivesse convidado meu pai, provavelmente ele não se aliaria a nenhum grupo esquerdista. Já pensei exatamente dessa forma, contudo, revendo os meus conceitos e observando a vida, posso lhe afirmar que nada acontece por acaso e que cada um é responsável pela sua vida. Veja, Rodrigo é obcecado pelo desejo de vingança contra Alfredo, Leonor e Dolores, a ponto de criar uma criança com o intuito de usá-la para prejudicar seus inimigos. O que ele ainda não aprendeu é que cedo ou tarde terá de responder por suas atitudes perante as leis universais. Você fala em leis universais como se o universo fosse um grande tribunal. Não seria Deus o responsável por esse julgamento? Perguntou Luísa, querendo entender aonde o nobre amigo queria chegar com aquela conversa. Não, Deus é Pai amoroso. Fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos com o passar do tempo. Quando falo em leis universais, não estou me referindo a um tribunal, onde anjos e demônios depõem contra ou a favor de uma pobre alma que acaba de desencarnar, mas sim de uma energia de amor, energia que criou tudo à sua volta, porque se Deus é amor, tudo o que Ele criou é a pura manifestação desse sentimento. Quando fazemos mal para outras pessoas ou para a natureza, estamos transgredindo a lei do amor, que rapidamente ou não, de acordo com a nossa evolução espiritual, tratará de nos mostrar por meio de provas da vida que estamos errados. Apenas quando mudamos nossa forma de agir é que aprendemos de fato a lição e entramos em sintonia com essa força maior. Assim, tudo em nossa vida se torna mais leve. Quanto a Deus, Ele conhece nossa essência. Foi para isso que Cristo veio à Terra, para nos mostrar o caminho, que nada mais é que a lei do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Foi a máxima apresentada por Cristo aos seus seguidores. Essa é a lei do amor. Se conseguirmos amar a Deus a ponto de entregar nossa vida em suas mãos e ver em nosso próximo irmão tão necessitado de amor quanto nós, e só fizermos por ele o que desejamos a nós mesmos, estaremos mudando nossa essência e pouco a pouco, como uma corrente positiva, conseguiremos mudar o mundo, interpelou Baltazar. Marcelo, percebendo que ainda restavam dúvidas, tomou a palavra. Devemos levar em consideração que somos energia em movimento e que nossos pensamentos geram uma força poderosa. Ao cultivarmos ódio no coração e envolvermos o ser odiado em pensamento, entramos em sintonia com as energias da pessoa. Se ela não tiver uma atitude mental de fé em Deus e em sua capacidade interior, será atingida por essas emanações. Não podemos esquecer que a energia que emanamos aos outros sempre retorna para nós no efeito bumerangue. Portanto, se seguirmos o conselho de Baltazar, estaremos imunes a energias contrárias às do bem. Baltazar, ao ver os três pensando em tudo o que fora falado, terminou a reunião com uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade dada àqueles que ali estavam tentando aprender a ser melhores. Capítulo 10. A vida tem suas razões. Kleber entrou no metrô pensativo. Marina passara a semana prometendo-lhe contar seu segredo e o deixou apreensivo. Não gostava de se envolver em problemas alheios. Alfredo era um excelente patrão e não queria se indispor com ele.
pois além de gostar dele, tinha medo de perder o emprego. Com esses pensamentos, viu as estações passarem rapidamente por suas vistas. Ao chegar à estação da Sé, desceu do veículo e se dirigiu para a escada rolante que dava acesso à linha que ia para o Jabaquara. Era noite de sexta-feira e muitos jovens utilizavam do transporte público para irem a barzinhos concentrados na área central da cidade. O veículo parou na estação Liberdade e o jovem desceu. Marina havia combinado de encontrá-lo em um sushi bar, naquele bairro de tradição japonesa. Ao chegar ao local, ele se sentou e pediu um refrigerante. A jovem não demorou a chegar. Você é pontual mesmo morando lá no fim do mundo. Como consegue essa façanha? Perguntou Marina, dando um leve beijo na face do jovem e sentando-se ao seu lado. Onde mora as pessoas também são educadas e já sabem o tempo que levarão de um bairro a outro da cidade. Assim fica fácil chegarmos a um local com pontualidade. Você que precisa parar com essa mania de analisar as pessoas pela conta bancária. Não se trata disso. Já vi que está mal-humorado. É melhor mudarmos de assunto. Marina abriu um sorriso e chamou o garçom, pedindo uma cerveja. Após ser servida, fixou seus olhos nos de Kleber. Sei que me acha insuportável, e talvez eu seja mesmo, afirmou. E voltando sua atenção para o copo, tomou um gole do líquido e prosseguiu, depois de suspirar profundamente e criar coragem. Nasci aqui e ainda muito pequena fui morar no Chile, onde meu pai conseguiu exílio político. De lá fomos para os Estados Unidos, mas não sei muito sobre esse tipo porque minha mãe detesta tocar no assunto. O que sei é que meu pai morreu e mamãe se apaixonou pelo traste do Rodrigo e acabou se casando com ele. A primeira lembrança que tenho da infância é de Rodrigo me batendo e maltratando minha mãe, que nunca me defendeu. Cresci sendo espezinhada por aquele escroto humano. Sei de muitas histórias de padrastos e madrastas que maltratam os enteados. Não é fácil. Marina tomou um gole da bebida e encheu novamente o copo, prosseguindo. Não estou lhe contando isso para me fazer de coitadinha, pois sabe que detesto gente com esse perfil. Sei que não posso mudar o passado, mas posso mudar o presente e é aí que está o meu problema. Marina fez breve pausa ao ver que Kleber a fitava com um olhar encorajador e continuou. Rodrigo tem uma mente doentia. Ele me criou para ajudá-lo a se vingar do Alfredo. Foi para isso que voltamos a este país. Sei que vai me dizer que sou maior de idade, que não preciso me submeter às chantagens dele, mas não é tão fácil assim. Se eu não fizer exatamente o que ele quer, minha mãe sofrerá as consequências. Kleber a fitou nos olhos e percebeu que ela estava sendo sincera, mas havia algo naquela história que não se encaixava. Procurando compreender melhor a situação, comentou: essa sua história está muito mal contada, porque alguém passaria 20 anos esperando uma criança crescer para depois prejudicar um desafeto. E sua mãe, por que é tão submissa a ele a ponto de deixá-lo usá-la dessa forma? É exatamente para essas perguntas que eu tento achar as respostas. Rodrigo odeia Alfredo, mas nem minha mãe sabe o porquê. Por outro lado, sinto que ele a usa por algum motivo obscuro que ela não quer me contar. Resultado, fico nas mãos dele, pois mesmo que eu queira me rebelar, contar tudo a Alfredo e seguir meu caminho, minha mãe sofrerá nas mãos dele, que já deixou bem claro que caso eu não faça o que ele quer, ela sofrerá ao seu lado. Entendeu agora a minha situação? Entendi. Acho que a primeira coisa que deveria tentar descobrir é por que existe tanto ódio da parte de seu padrasto por Alfredo. Marina abriu um sorriso. Kleber era astuto e logo pegara o fio da meada. Com ar de satisfação, ela respondeu: é exatamente por essa razão que eu estou tentando fazer amizade com Dona Leonor. Se há algo de podre no passado deles, ela, por ser mulher e mais sensível, poderá se abrir comigo. Tem também a governanta, Dona Dolores. Sei que é amiga do casal há muitos anos, talvez saiba o que aconteceu, mas com essa você deve ficar esperta, pois desconfia até da sombra. Já falei com ela várias vezes, pois toda vez que o Dr. Alfredo me pede para resolver algum problema doméstico, é com ela que converso. E você tem alguma intimidade com essa senhora? Não. Mas sempre que vou à mansão, ela me trata bem e tem sempre um pedaço de bolo e um café para me ofertar. Pena que não a conheci nesses dias que Alfredo esteve de cama, mas você vai me ajudar. Quando for à mansão e ela estiver por lá, tente puxar assunto sobre o passado.
Eles lutaram contra a ditadura. Invente que precisa fazer um trabalho a respeito. Para o colégio, lhe faça perguntas a respeito daquela época. Deixe comigo. Saberei tirar as informações necessárias. Marina levantou-se e deu um beijo na face do amigo. Depois pediu mais uma cerveja para o garçom. Os dois começaram a fazer planos para descobrir a verdade. O tempo passou e Marina continuou bebendo. Quando decidiram ir embora, a jovem estava completamente embriagada. Kleber, ao vê-la cambalear, balançou a cabeça negativamente e afirmou: "Você exagerou na bebida. Agora teremos de esperar o efeito do álcool passar para que você possa dirigir." "Não se preocupe, estou ótima. Vamos, eu deixo no caminho." Kleber tentou impedi-la de dirigir em vão e, contrariado, entrou no veículo. Marina dirigia lentamente, suas vistas estavam turvas. Dirigiu o veículo a 40 por hora quando tentou fazer uma curva para entrar em uma rua para fazer o retorno e não conseguiu. Acreditando conhecer outro caminho, rodou por muito tempo pela cidade e se perdeu. Logo uma forte chuva começou a cair sobre a cidade, obrigando a jovem a parar o veículo junto ao meio-fio. O rapaz sentiu certo alívio. Marina começou a rir, achando a situação cômica. A chuva diminuiu e ela tentou ligar o carro, que não funcionou. Soltando as mãos sobre o volante, xingou: "Droga de lata velha! Tinha de parar de funcionar justo agora." Marina rodou a chave novamente e nada de o carro funcionar. Irritada, saiu do veículo e foi seguida por Kleber. Abriu o capô, mas a noite estava escura e quase não se enxergava nada, a não ser por conta da iluminação pública. A jovem olhou à sua volta e viu que estava próximo ao bairro do Morumbi. Por segundos desejou morar naquele local e em seu íntimo achou que mereceria morar naquele bairro nobre. Porque fui nascer filha de uma mulher submissa e de um pai que não prestou nem para ficar vivo e me criar. Com esses pensamentos, olhou para o céu e cambaleou, e como quem quer obter uma resposta, gritou: "Por quê? Ou você que está aí em cima, que mal eu lhe fiz? Sei que não valho nada, mas precisava me ferrar desse jeito." De repente, pôs-se a rir, fazendo Kleber gargalhar também. Os dois estavam tão absortos que não viram um belo automóvel parar próximo a eles e seu condutor descer do veículo, se aproximando sorrateiramente. "Olá!" Marina olhou para trás e, ao ver Rodolfo à sua frente, parou de rir e respondeu: "Não me faltava mais nada. Por que você me persegue?" "Não a estou perseguindo, moro aqui perto, esqueceu?" "Ela eu não sei, mas eu fico muito feliz em reencontrá-lo, Rodolfo." Falou Kleber, abrindo um sorriso e estendendo a mão para o rapaz, que o cumprimentou cordialmente. Depois o moço explicou o que havia acontecido com o veículo e, embora Rodolfo não entendesse quase nada sobre motor, aproximou-se, olhou o carburador, o óleo, e ambos estavam em ordem. Sem saber o que poderia ter acontecido, disse: "Acho melhor deixar o carro parado. Isso pode ser motor de arranque. Não estou certo, mas já está tarde e parece que Marina não está em condições de dirigir. Foi Deus quem parou esse automóvel. Vocês poderiam machucar alguém no estado em que ela está. Vamos para minha casa. Lá vocês descansam e amanhã bem cedo peço para o meu motorista vir até aqui com o mecânico." "Se fizer isso por nós, ficarei eternamente agradecido", respondeu Kleber, pegando Marina pelo braço e ajudando a entrar no banco do passageiro. Em seguida, fechou a porta e sentou-se confortavelmente no banco de trás. Rodolfo seguiu calado até sua casa. Ao entrar, conduziu-os ao quarto de hóspedes para que seus pais não escutassem barulho. Kleber ajudou Marina a se deitar e, em seguida, foi para o outro quarto. Agradeceu ao amigo e procurou dormir. "Marina, acorde, vamos." Marina abriu os olhos e, ao ver Kleber à sua frente, assustou-se. Logo uma forte dor de cabeça a acometeu. O rapaz, ao vê-la colocar a mão na testa, entregou-lhe um comprimido e um copo com água, dizendo: "Imaginei que fosse acordar assim. Tome este remédio que vai se sentir melhor." A moça pegou o comprimido, colocou na boca e engoliu, depois perguntou ainda sonolenta: "Onde estamos? E o que faz em minha companhia? Devo lembrá-la de que ontem você exagerou na bebida. Seu carro quebrou e Rodolfo apareceu do nada e nos trouxe para sua casa." Marina olhou à sua volta e logo a lembrança do que acontecera na noite anterior lhe veio à mente. Ao se dar conta de onde estava, levantou-se de um salto e, passando a mão no vestido na tentativa inútil de desamarrotá-lo, falou:
Não acredito no que está acontecendo. Tanta gente para eu encontrar e foi esbarrar logo no playboyzinho do Rodolfo. E o pior, ainda dormia em sua casa. Agora vamos embora antes que os donos da casa acordem. Lamento, mas já estão todos acordados. Seu automóvel já foi para a oficina e Rodolfo nos espera com seus pais para tomarmos o desjejum no jardim. O quê? Você está louco? Acha que vou aparecer assim para essa gente snob? Eles são pessoas maravilhosas. Agora vá ao banheiro e lave o rosto. Tem um maior e uma saída de banho no toalete que Dona Clarice vai lhe emprestar. E não se preocupe, que Rodolfo omitiu o fato de tê-la encontrado bêbada. Só comentou a respeito do automóvel. Kleber acordara cedo e passara horas conversando com Rodolfo, que lhe apresentou os pais. O jovem simpatizou de imediato com o casal. Marina não respondeu. Foi ao toalete, jogou uma água no rosto, penteou os cabelos e, encontrando no local uma escova de dentes nova e um creme dental, tratou de fazer a higiene pessoal e em seguida vestiu um maiô que lhe caiu muito bem. Colocando a saída de praia por cima, voltou ao quarto onde Kleber a esperava impaciente. Ao vê-la com o semblante um pouco melhor, sorriu animado. Você está linda. Nem parece que tomou um porre ontem agora. Coloque um sorriso no rosto e vamos ao jardim. Kleber pegou a amiga pela mão e a conduziu ao belo jardim, onde Rodolfo e seus pais conversavam em volta de uma bela mesa, cheia de frutas e guloseimas postas para o café da manhã. O dia estava lindo. Rodolfo, ao vê-los, levantou-se e apresentou a jovem aos seus pais. Clarice lhe deu um leve beijo e, procurando ser gentil, brincou. Rodolfo nunca me falou que tinha uma amiga tão bonita. Obrigada. A senhora é muito gentil. Abrigou 2 desconhecidos em sua casa e agora ainda nos convida para um banquete à beira da piscina. Clarice a mediu de cima a baixo. Aqueles olhos, o jeito de falar, lembravam alguém de seu passado, mas quem? Perguntou a si mesma. Os amigos de meu filho são meus também. Sinta-se como se a casa fosse sua, respondeu Clarice, procurando ser gentil. Depois de observá-la, questionou. Sua fisionomia não me é estranha. Seus pais são daqui mesmo? Sim, mas moramos muito tempo no exterior. Tenho quase certeza de que não conhece meus pais. Clarice respondeu com um leve sorriso. Rodolfo, mudando o rumo da conversa, comentou depois de tomar um gole de suco de laranja. Dimas levou seu carro para um mecânico de nossa confiança que ficou de nos entregar o veículo funcionando no fim do dia. Por essa razão, pensei que pudéssemos aproveitar o sol e tomar um banho de piscina. Eu já aceitei. Até liguei para uma vizinha de minha mãe e lhe expliquei o ocorrido. Agora Dona Gertrudes prometeu avisá-la de que não chegarei tão cedo em casa. Agora só falta avisar os seus pais, comentou Kleber com a amiga, que lançou um olhar reprovador que ele fingiu não perceber. Eu agradeço o convite, mas acho melhor me arrumar, pegar um táxi e ir para minha casa. Mais tarde meu padrasto pode ir até a oficina para pegar meu automóvel. Não quero incomodá-los. Não é incômodo algum, minha jovem. Hoje é sábado, não trabalhamos e esta casa está precisando de gente bonita como vocês para dar vida ao local, respondeu Francisco. Marina, diante da incisiva, aceitou o convite. Clarice a levou até a sala e lhe mostrou a mesa onde estava o telefone, saindo em seguida do local para deixar a jovem falar à vontade com a mãe. Valéria atendeu a ligação e escutou o relato da filha sobre o defeito no veículo e ficou tranquila. Já estava preocupada com seu sumiço. 10 minutos depois, todos estavam de volta à mesa. Os 5 fizeram a refeição em animada palestra. Rodolfo convidou Kleber para dar um mergulho na piscina e lhe emprestou um calção de banho. Os jovens se divertiam, enquanto Marina e Clarice conversavam sobre as belas lojas de vestuário feminino de Miami. Passava das 2 da tarde, quando o almoço foi servido. O clima alegre que se instalou no local fez Marina esquecer por completo da noite anterior. Francisco, ao terminar a refeição, pediu licença ao grupo e foi para o seu quarto tirar um cochilo. Clarice seguiu o marido e Kleber, querendo deixar o casal conversando à vontade. Foi para a sala de jogos jogar videogame. Rodolfo aproximou-se de Marina e, com um tom de voz suave, comentou: Você poderia vir todos os fins de semana nos visitar. Esta casa ficou mais alegre com a sua presença. Só com a minha? E Kleber?
Kleber está se tornando um irmão de coração, embora ainda seja um garoto ajuizado e maduro para sua idade. Será sempre bem-vindo em minha casa, mas você... Rodolfo parou de falar e se aproximou mais da jovem, dando-lhe um beijo, que Marina retribuiu com emoção. Em seguida, ele a abraçou e ambos ficaram juntos sem nada dizer. Kleber, ao aparecer na piscina e ver a cena, abriu um sorriso maroto e brincou. Ufa! Até que enfim vocês estão se entendendo. Pensei que o destino perderia diante da teimosia dos dois. Kleber, não diga besteira. O que o destino tem a ver conosco? Ora, Marina, tudo. Você não vê que a vida está colocando Rodolfo em seu caminho sempre que você está em apuros? Foi assim no parque ontem à noite. O que mais tem de acontecer para vocês dois começarem um namoro? Deixe de ser piegas, meu amigo. Kleber está certo. A vida está nos aproximando e ela tem suas razões. Só não sabemos quais, mas Deus sabe o que faz. Estou estudando sobre a espiritualidade e já aprendi que nada acontece por acaso. O universo sempre trabalha para o nosso melhor. Rodolfo, Antunes acabou de chegar. Está na sala de visitas à sua espera, anunciou a empregada ao se aproximar. O rapaz olhou para ela e pediu-lhe que o conduzisse até lá. Em poucos minutos, Antunes chegou. Ao se aproximar, deu um abraço no jovem que lhe apresentou Marina e Kleber e depois disse: estava falando a respeito da espiritualidade quando você chegou. Eu dizia a Marina que a vida sempre sabe o que faz. Você está certo. Deus é a força máxima do universo e quer que seus filhos caminhem para o melhor. Portanto, tudo o que acontece em nossa vida tem essa finalidade. Até mesmo acontecimentos negativos nos levam à evolução. Desculpem, mas não posso concordar com isso. Esses fundamentos religiosos que fazem o indivíduo aceitar de cabeça baixa tudo o que lhes acontece sem questionamento não é para mim, comentou Marina, fazendo Antunes lhe responder de pronto. Você é muito jovem, não consegue ainda analisar como a vida funciona. Estamos em um planeta de provas e expiações. E o que são essas provas? São as circunstâncias que a vida nos traz para ver se estamos preparados. Veja, você já deve ter passado por repetições de situações desagradáveis na vida, como, por exemplo, não gostar de fofocas e sempre cruzar com alguém que tem esse costume enraizado em seu espírito. E por que isso acontece? Porque a vida sempre coloca à sua volta pessoas fofoqueiras e maledicentes. Marina ficou pensativa diante do olhar inquisidor de Antunes e Kleber respondeu: uma vez li em algum lugar que a vida coloca pessoas à nossa volta que são nossos espelhos. Seria isso? Digamos que neste caso sim. Semelhante atrai semelhante. Se você começa a se incomodar com a maledicência alheia, é porque não deseja mais ter esses sentimentos em seu coração. É a vida lhe mostrando que pode mudar essas atitudes. Mas como fazer tal mudança? Afastando-nos dessas pessoas? Claro que não. Se fizermos isso, não estaremos aprendendo, respondeu Kleber. Antunes, ao ver que o jovem possuía uma inteligência aguçada, abriu um largo sorriso e prosseguiu. Exatamente. Aprendendo a lidar com a maledicência, conseguimos ver nós mesmos esse defeito e mudá-lo. Portanto, aquela mesma colega de trabalho que passa o dia falando mal da vida alheia, está lhe ensinando a não ser assim. E uma vez aprendida a lição, o aluno passa na prova da vida. Antunes calou-se. Marina ficou pensativa. E Kleber observou cada palavra que ele falou com emoção. Logo, Francisco e Clarice se reuniram com o grupo, o que deixou a conversa ainda mais interessante. Kleber, querendo conhecer a filosofia de vida que Antunes seguia, encheu de perguntas, às quais ele respondia com satisfação. As horas passaram rapidamente, e no fim do dia o mecânico levou o veículo e explicou a Marina o que causara o defeito. Rodolfo fez questão de pagar o conserto, deixando Marina encabulada. Quando todos se despediram, as primeiras estrelas apontavam no céu. Rodolfo tentou beijar os lábios da jovem, porém, ela lhe deu a face. Kleber, que viu a cena ao entrar no veículo, comentou: não sei por que está tão resistente com Rodolfo. Está na cara que foram feitos um para o outro. Não diga bobagens. Você sabe de todo o meu drama. Enquanto não conseguir me livrar de Rodrigo, não posso me envolver com ninguém. Estou pensando nas palavras de Antunes. Por que será que está a voltas com seu padrasto?
O que terá de aprender com essa situação? Não tenho a mínima ideia, meu amigo. Sabe que estou começando a achar que ele tem razão? Por que será que a vida está fazendo isso comigo? O que Deus quer que eu aprenda com essa história? Acho que só o tempo poderá lhe responder. Marina passou a prestar mais atenção no caminho. Leonor sentou-se no sofá da sala segurando uma xícara de chá. Depois de ingerir um gole do líquido quente, pensou em seu passado e nos muitos erros que havia cometido. Lembrou-se de sua gravidez e dos fatos que antecederam o nascimento de Luísa. Por segundos desejou ardentemente poder voltar no tempo e mudar o curso de sua vida. Por que não tivera forças para dizer não a Rodrigo? Questionava a si mesma, imaginando o que aconteceria caso não tivesse feito o que fez. Tudo teria sido diferente e sua vida poderia ter sido mais feliz ao lado do marido, sem a sombra da culpa e do remorso, mesclada ao medo de que um dia Rodrigo voltaria para chantageá-la. Alfredo tinha de ficar doente justo agora que resolvi lhe contar a verdade. O que o Senhor quer de mim, meu Deus? Como vou contar a Alfredo toda a verdade se o seu estado de saúde ainda inspira cuidados? Dona Leonor me chamou? Perguntou Rita ao se aproximar da sala. Não, meu anjo, estou falando sozinha. A moça fez um gesto de que não tinha entendido e Leonor respirou fundo. Dolores ainda estava às voltas com a irmã moribunda e Rita tentava se mostrar prestativa. Procurando ser o mais clara possível, Leonor disse que não precisava de nada e, sem querer mais ser importunada, foi para o seu quarto. Alfredo havia voltado às suas atividades naquela manhã, após 15 dias de repouso absoluto devido à pneumonia. Rapidamente, sem pensar em mais nada, ela se deitou, ficando alheia a tudo e a todos. Rodrigo entrou em casa com passos duros. Valéria, ao vê-lo irritado, questionou: o que aconteceu para estar tão nervoso? Pergunte para sua queridinha filha. Quem sabe ela lhe responda, ou melhor, nos responda, pois hoje não arredo o pé daqui, enquanto aquela falsa mentirosa não me explicar os comentários que ando escutando por aí. Que comentários? Marina está se comportando muito bem, aliás, até bem demais para o meu gosto. Rodrigo aproximou-se de um pequeno armário de onde tirou uma garrafa de malte e, enchendo um copo com líquido, tomou de um gole, fazendo o coração de Valéria disparar. Alguma coisa Marina havia aprontado e, pelo estado em que seu marido estava, não seria nada fácil protegê-la. As horas passaram arrastadas. Rodrigo, como disse, ficou sentado no sofá com a garrafa ao lado. Quando Marina entrou em casa, ele se levantou de um salto. A jovem, ao ver o olhar de medo de sua mãe, logo desconfiou de algo e, sem se intimidar, perguntou: o que aconteceu desta vez? Por acaso perdeu todo o dinheiro no pôquer? Está precisando de uns trocados? Valéria colocou as mãos na cabeça, teve vontade de dar uns tapas na jovem. Rodrigo sentiu o sangue ferver e pegou a moça pelo braço, jogando-a no sofá. Seria melhor para você que eu tivesse perdido tudo mesmo. O que quero saber é que história é essa de você estar de namoro com Rodolfo Boaventura. Está com ciúme de sua filha, meu padrasto querido, disse levantando-se e aproximando-se de Rodrigo. Olhando fixamente em seus olhos, falou pausadamente: não estou namorando ninguém. Passei o fim de semana na casa dos Boaventura por causa do meu carro. Aliás, se tivesse me dado um veículo de melhor qualidade, eu não teria passado por tamanho aborrecimento. Agora, se me der licença, vou para o meu quarto. Trabalhei o dia inteiro e quero tomar um banho. Quanto a você, pare de beber, pois se continuar assim não estará vivo para ver Alfredo se dando mal, ok? Marina rodou nos calcanhares e foi para o quarto, deixando Valéria boquiaberta com a forma como se colocou para Rodrigo, que foi para a rua, dizendo não ter hora para voltar, o que foi recebido com alívio pela esposa, que ao ver o carro deixar a garagem, correu para o quarto da filha para conversar. Capítulo 11. Anos atrás. Os dias que se seguiram àquela sexta-feira sangrenta foram de apreensão em todo o país. O governo autorizara uma passeata na cidade do Rio de Janeiro para tirar a má impressão mundial que se formara com a última manifestação popular. E foi na Cinelândia que a concentração da passeata começou, com a presença de intelectuais, artistas, estudantes e padres.
Logo uma multidão se juntou ao grupo e mais de 100.000 pessoas foram às ruas pedir o fim do regime militar e a volta do povo no poder. Isso era um indício claro de que a população estava insatisfeita com o rumo político e social da nação. Os meses que se seguiram foram de intensa participação dos estudantes em São Paulo, que além de realizarem vários atos públicos, ainda entregavam panfletos no centro comercial da cidade, informando a população do que acontecia em Brasília. Alfredo, fique de olho. Se ver algum policial assolvir, não podemos ser pegos. Marcelo olhou para Alfredo, que consentiu com a cabeça. Em suas mãos, uma pilha de papel com um artigo relacionado ao governo. O dia estava ensolarado naquele começo de primavera. As pessoas andavam apressadas de um lado para o outro na movimentada rua direita. Sem titubear, ele olhou mais uma vez para os lados e, como não viu nenhum policial, pôs-se a entregar os panfletos a todos que passavam. Alguns guardavam no bolso rapidamente, outros mais medrosos amassavam o papel e jogavam no chão com as mãos trêmulas. Marcelo não desanimava. Assim foi avançando rua dentro até chegar à Praça Patriarca e à Rua São Bento. Alfredo o acompanhava apreensivo. Ao chegarem próximo ao Largo do Café, Alfredo avistou um grupo de policiais. Entre eles, reconheceu a figura altiva de Júlio, oficial do DOPS, que conversava animadamente com um deles. Pegou Marcelo pelo braço e o fez entrar em uma loja, dizendo: "Os milicos estão logo mais à frente. Aquele carrasco do Júlio está com eles." "Júlio? Mas o que faz por estas bandas? Eu ouvi dizer que ele deixou de trabalhar na área central." "Pura ingenuidade. Acaso acha que um abutre feito Júlio largaria o osso? Essa é a sua área. Aqui ele conhece todo mundo, sabe o nome de cada estudante do Largo São Francisco, e é aqui que ele encontra carne fresca para levar para o porão e se satisfazer com seu sadismo." Marcelo olhou para o comerciante que estava atrás do balcão, abriu um sorriso discreto e pediu para usar o banheiro. Ao entrar no local, procurou esconder seu material atrás da caixa da descarga, que para sua sorte estava solta. Em seguida, deixou a loja acompanhado de Alfredo. Júlio, ao vê-los passar, despediu-se dos policiais e passou a segui-los. Os dois amigos andavam despreocupadamente. Quando chegaram próximo ao viaduto Santa Efigênia, pararam em um barzinho onde cada um pedia um refresco. Enquanto o garçom providenciava o pedido, Júlio entrou no local e, apertando com força o ombro de Alfredo, afirmou: "Não sabia que gostava de andar sem rumo por aí, meu rapaz." "Ore, por que não? Sabe que temos muitos imóveis nesta região. É natural que entre um edifício ou outro com o intuito de cobrar aluguéis para o meu pai," respondeu Alfredo, tentando ocultar o nervosismo. Júlio, após medir Marcelo, pediu um refrigerante ao atendente, que lhe entregou de pronto. Sem tirar os olhos de Marcelo, comentou: "Vocês precisam nascer de novo para conseguir me enganar. Não sei o que estavam aprontando, mas minha intuição diz que não era coisa boa. Vou lhes dar um conselho. Voltem para suas casas e passem a se preocupar só com as garotas. Esta cidade está se tornando perigosa para jovens de bem iguais a vocês. Não se preocupe, sabemos nos cuidar," respondeu Marcelo com o olhar fixo no dele. Júlio não respondeu e, após dar um tapinha nas costas de Marcelo, deixou o local. Na rua, olhou para o céu e em seguida contornou o Largo São Bento em direção à ladeira Porto Geral, onde Osmar andava à paisana. Ao ver o colega de profissão, disse: "Acabo de encontrar o almofadinha do Alfredo com o Marcelo. Tenho certeza de que estavam aprontando alguma, mas não consegui descobrir nada." "E você os deixou ir?" "Claro. Não temos provas concretas contra eles. Depois, precisamos ser cautelosos. Alfredo é filhinho de papai e vamos precisar pegá-lo em ato infracionário para prendê-lo. Caso contrário, poderemos nos dar mal. Além do mais, tenho informações de que eles têm encontros secretos com comunistas revolucionários. Vamos pegar todos juntos." Osmar sorriu. Os dois passaram a conversar sobre outros assuntos, esquecendo-se momentaneamente dos rapazes, que, ao se certificarem de que Júlio não os seguia, voltaram à loja. Marcelo pegou os panfletos que sobraram e, sem demora, ambos deixaram o centro da cidade. Em pouco tempo, chegaram à casa de Marcelo.
Ao entrarem na sala, encontraram Leonor pintando as unhas dos pés. Ao vê-los, ela brincou. Parece que viram o lobo mau e não conseguiram salvar a vovozinha. Pior que isso, respondeu Alfredo, depois de rir prazerosamente do comentário feito pela moça. Encontramos Júlio no centro e quase fomos pegos. Vocês precisam tomar cuidado. Aquela raposa é esperta e está de olho em nós. Não se preocupem com ele. Só vai nos pegar se alguém nos delatar, o que não acontecerá, respondeu Marcelo mais para acalmar a irmã do que a si mesmo. Em seguida, chamou o amigo para ir à cozinha. Já passava do horário do almoço e, como não viu comida no fogão, decidiu abrir a geladeira, pegar um queijo branco e uma jarra de suco. Colocou tudo em cima da mesa e serviu-se pedindo que Alfredo se sentasse ao seu lado e comesse também. Ao se despedirem, Alfredo fez questão de confirmar a presença do amigo e da irmã na festa que dariam no dia seguinte na mansão. Rosana havia viajado para o Guarujá com o intuito de descansar a mente, deixando a casa livre para o rapaz, que planejou levar todos os amigos para curtirem o fim de semana. Caía a noite quando Alfredo entrou na cozinha e, ao ver Teresa arrumando caprichosamente uma bandeja de quitutes, deu um beijo forte na face dela, que se voltou dizendo: "Não tente me agradar, menino. Só estou fazendo o meu trabalho. Aqui sou empregado e sei o meu lugar. Na ausência de seus pais, quem manda é você, mas sua mãe ficará sabendo dessa festinha. Você nunca foi fofoqueira, Teresa? Não se preocupe. Faça seu trabalho e quando mamãe voltar do Guarujá, conte a ela o que aconteceu e coloque toda a culpa em mim." A velha senhora não respondeu. O rapaz pegou um pedaço de torta e saiu. Em pouco tempo, os amigos começaram a chegar. Os jovens se reuniram na sala da casa. Na vitrola tocava uma música romântica. Leonor chegou acompanhada de Rodrigo. Alfredo foi cumprimentá-los e em seguida Marcelo entrou, dando um abraço no amigo. Lurdinha chegou sozinha e ao avistar Leonor foi ao seu encontro. Quando outros amigos chegaram ao local, os jovens já estavam dançando. Teresa entrava e saía da sala, tratando de não deixar as bandejas de salgados vazias. Marcelo dançava com uma jovem quando viu Lurdinha isolada. Esperou a música acabar e foi ter com ela, que estava linda. Usava um vestido tubinho amarelo que lhe caía muito bem. Os cabelos negros estavam presos em um coque baixo e tinha um colar de pérolas no pescoço. Pela primeira vez a via com outros olhos. Com um tom de voz doce, aproximou-se dizendo: "Por que não está com suas amigas?" A moça deu de ombros, olhou nos olhos brilhantes do jovem e sentiu um frio na espinha. Havia muito desejava conversar sozinha com ele, que sempre estava às voltas com belas garotas. Naquele momento, olhou demoradamente, contemplando os olhos castanhos do rapaz, sua boca carnuda, sua pele morena e lisa. Aquele homem que era ator principal em seus desvaneios de mulher estava ali, livre, sem controlar seus desejos mais íntimos. Ela pegou em sua mão, aproximou seu rosto do dele e beijou-lhe os lábios. O jovem, pego de surpresa, retribuiu. Quando se separaram, Marcelo suspirou profundamente. "Nossa, nunca pensei que fosse tão liberal. É a primeira garota que me beija dessa forma. Sabe que luto pela liberdade da mulher, pelos direitos iguais, e como tal não posso deixar de agir conforme meus sentimentos. Você está certa. Sempre sonhei em encontrar uma mulher que não estivesse só interessada em casar e ter filhos. Sou homem moderno. Acho que a mulher tem todo o direito de trabalhar e assumir responsabilidades, tanto quanto o homem." Lurdinha não respondeu. Amava aquele homem com toda a força de sua alma e não deixaria escapar. Assim o beijou novamente. Leonor, ao olhar para o canto e ver seu irmão beijando sua melhor amiga, voltou-se para Rodrigo e disse: "Lurdinha sempre arrastou um bonde pelo meu irmão. Acho que eles ficarão juntos. Deixe seu irmão de lado e venha comigo." Rodrigo pegou a garota pela mão e a levou para o jardim. A noite quente e enluarada fez seus desejos aflorarem. Ao olhar para os olhos claros de Leonor, ele agarrou com força e a beijou ardentemente. Ela, sentindo-se sufocada com aquela intimidade, empurrou com força. "Você está muito saidinho. Acho melhor controlar seus instintos." "Ei, qual é, gata? Agora vai se fazer de difícil para mim, sabe que sou louco por você." Leonor o fitou nos olhos.
Cada dia que passava, ela se sentia mais atraída por Alfredo. Não querendo mais aquele relacionamento, disse olhando bem nos olhos dele: Eu não quero mais namorar você, Rodrigo. O quê? Questionou o jovem, não acreditando no que acabava de ouvir. É isso mesmo, não quero mais. Preciso de um tempo. Rodrigo mordeu os lábios e agarrou a moça pelos braços, chacoalhando-a. Você não vai me deixar, está me ouvindo? Solte meu braço. Você está me machucando, Rodrigo. Leonor olhou para os lados e percebeu que não havia ninguém naquele pedaço escuro do jardim. Rodrigo, descontrolado, tentou beijá-la, mas Leonor cerrou os lábios, o que o deixou mais irritado. Você vai ser minha de qualquer jeito, vociferou Rodrigo, jogando a jovem no chão. De repente, levou um pontapé de Alfredo que o tirou de cima da moça à força. Rodrigo levantou-se e procurou se recompor. Pensou em dar um murro em Alfredo, mas controlou-se, pois não era homem de agir por impulso. Reconheceu que naquele momento o melhor era tirar o seu time de campo. Sem dizer uma palavra, retirou-se da festa. Alfredo ajudou Leonor a se levantar. A jovem lhe pediu para não contar nada a ninguém e lhe disse que havia terminado seu romance com Rodrigo, que o fez sorrir internamente. Quando os dois voltaram para a festa, ninguém desconfiou de nada. Todos estavam entretidos com a música e a reunião seguiu com alegria. Faltavam poucos minutos para a meia-noite, quando Alfredo desligou o som e pouco a pouco seus convidados foram se retirando, deixando a bagunça para o jovem e para Teresa, que só foram dormir depois de deixarem a casa arrumada a prumo, como Rosana gostava. Rodrigo entrou em casa cuspindo fogo. Ao entrar em seu quarto, jogou-se na cama. Alfredo pagaria caro por ter se intrometido em sua vida. Leonor o amava e voltaria correndo para os seus braços. A esses pensamentos tentou sorrir, lembrou-se da festa e da bela casa de Alfredo. O almofadinha tinha tudo, mas não era páreo para ele. Precisava arrumar um jeito de se livrar dele. Com muita dificuldade, conseguiu pegar no sono. Ao acordar, assustou-se. Passava das 10 da manhã e tinha de ajudar o pai na barraca de frutas. Rapidamente foi ao lavatório, jogou uma água no rosto, penteou os cabelos, vestiu a primeira roupa que encontrou no armário e saiu. O domingo estava cinzento e o trânsito tranquilo. Não demorou para chegar ao mercado municipal, onde seu Manuel, ao vê-lo, fez cara feia e resmungou. Não sabe que de domingo sua mãe vai à igreja e depois fica em casa para preparar nosso almoço? E que eu fico sozinho nesta barraca? Você só vem aqui uma vez por semana e ainda chega a esta hora? Desculpe, pai, é que demorei para dormir esta madrugada e nem mais um pio. Se for para tentar me ludibriar, é melhor ficar quieto. Mas não se esqueça de que é daqui que tiro o dinheiro para pagar seus estudos, que não são baratos. Interpelou Manuel, tirando o avental azul e o jogando a um canto da banca. Depois ordenou: agora, vê se trabalha um pouco. Vou conversar com meu Patrício para eu não estrangular você aqui mesmo e perder a freguesia. Manuel deu meia volta e deixou o local. Rodrigo, ao se ver a sós, começou a reviver as cenas da noite anterior. Porque Alfredo tinha tudo, e ele, que era muito mais bonito e inteligente, precisava ganhar a vida ajudando o pai em uma barraca de frutas. E agora até Leonor o rejeitava. Na certa, Alfredo a estava assediando. Claro, como não pensara nisso antes. Desde que o maldito almofadinha colocara os olhos em sua menina, sentira que ele a desejava. Leonor, na certa, também percebera, e ao conhecer a mansão em que o mancebo morava, resolveu abandoná-lo para namorá-lo. Sem falar em Marcelo, que com toda certeza dera conselhos à irmã para trocá-lo por Alfredo. Os dois eram unha em carne, e o desgraçado uniria o útil ao agradável. Entregaria sua irmã para o amigo rico e aproveitaria de sua situação financeira em benefício próprio. Isso não vai ficar assim, eles vão me pagar. Se pensam que vão rir à minha custa, estão muito enganados. Disse a si mesmo ao pegar um mamão maduro e esmagá-lo com a mão. Uma senhora que estava na barraca, ao ver o olhar furioso do jovem, tratou de pegar suas frutas, pagar e sair, deixando-o sozinho. Leonor acordou sobressaltada. Sonhou que Rodrigo a apertava com força e, com os olhos vermelhos de tanto ódio, jurava vingança. Marcelo, que ouviu o grito da irmã de seu quarto, correu para socorrê-la.
Entrando no aposento, encontrou-a suando frio e perguntou atônito: "O que aconteceu? Tive um pesadelo, desculpe se eu acordei." Esse pesadelo foi decorrente do que aconteceu na noite passada na casa de Alfredo. Rodrigo bebeu demais e tentou avançar um sinal que eu não autorizei. Nós brigamos e eu terminei com ele. Se não fosse Alfredo, não sei o que teria acontecido. Agora sonhei que Rodrigo estava furioso e jurava vingança. Marcelo balançou a cabeça em sinal de negativo e, com leve sorriso que deixava sua face ainda mais bonita, comentou: "Vocês, mulheres, são incríveis. Impressionam-se com pouco. Rodrigo é meio casca grossa, mas não é vingativo. Lógico que ficará chateado e magoado com o término do namoro. Qualquer um ficaria. Agora deite-se e durma." Marcelo deu um beijo na testa da irmã e esperou que ela adormecesse. Marcelo olhava a cena na tela de Baltazar com um olhar distante. Aquela fora uma das últimas noites que conseguiu dormir tranquilo enquanto encarnado. Baltazar fez uma pausa e comentou: "Como podemos observar, a vida é uma sucessão de fatos positivos e negativos, de acordo com a atitude de cada indivíduo. Às vezes, nos esquecemos que para cada ação há uma reação, não só no sentido espiritual. Muitos veem essa regra quando analisam as causas e efeitos de determinada encarnação e se esquecem de que no dia a dia todos, mesmo que inconscientemente, usam essa regra. É por esse motivo que precisamos rever nossas atitudes a ponto de não agirmos por impulso, principalmente quando nossa ação for atingir de forma direta a vida de outra pessoa." "Concordo, mas é difícil prever a reação de alguém. Às vezes acabamos magoando o nosso próximo sem querer." "Você está certa, Conceição, mas vou insistir no que conversamos dias atrás para lembrarmos do mandamento de Cristo, que nos pediu para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, antes de falarmos ou tomarmos qualquer atitude com relação ao nosso semelhante, precisamos nos colocar na posição daquele indivíduo e perguntar ao nosso coração se aquilo que vamos fazer a outrem será recebido de forma construtiva. Às vezes, uma palavra mal proferida cria feridas profundas no coração de quem as recebe. É certo que cada indivíduo deve aprender a não se magoar ou se ofender com palavras e atitudes dos outros, mas sim compreender que cada ser é único e está em um grau diferente na escala evolutiva. Mas evitar falar palavras mal proferidas ainda é a melhor opção. Eu sei muito bem o que é isso. Acabei vítima daquele canalha do Rodrigo sem ter lhe feito nada", comentou João. Baltazar, voltando sua atenção para o amigo, respondeu: "A vida é sábia, meu caro. Se você desencarnou de forma tão brutal, é porque precisava passar por tal experiência. Rodrigo errou, mas não o fez sozinho. Estamos na escola da vida para aprender com as leis divinas a eliminar de nosso espírito todo sentimento contrário à caridade, que nada mais é do que a expressão perfeita do amor. Precisamos começar a compreender e a nos colocar exatamente na posição do outro. Quando conseguirmos fazer isso, perceberemos que dentro da unicidade daquele irmão há pensamentos errôneos que só o tempo será capaz de mudar. Teremos a plena convicção de que também temos dificuldades e limites e que, se abençoarmos tais atitudes negativas de outrem, estaremos automaticamente nos perdoando. Devemos pedir: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Baltazar calou-se e, com essas palavras da oração que Cristo nos ensinou, despediu-se do grupo, que foi assistir a uma peça teatral em um dos anfiteatros daquela linda colônia. Capítulo 12. A vida é feita de escolhas. As semanas passavam rapidamente, sem que Rodrigo pudesse concretizar seu plano de vingança. Marina achou melhor adiar, devido ao estado de saúde de Alfredo. Era começo de dezembro e Rodrigo queria dar seu golpe derradeiro no Natal. A cidade começava a se preparar para os festejos de fim de ano. Nas principais avenidas, os enfeites natalinos ganhavam destaque. Os vários centros comerciais criavam enfeites exuberantes com o intuito de atrair a clientela para as compras da época.
No escritório de Alfredo, o clima era de festa. Marina ajudava alguns colegas a montarem a árvore de Natal na recepção quando Kleber entrou no escritório. Ao vê-las voltas com os enfeites, forçou uma tosse seca para chamar sua atenção. Dona Marina, tive um problema na entrega de um dos malotes. Será que poderia lhe falar em particular? Marina largou em uma cadeira o pisca-pisca que segurava e em silêncio foi até a sua sala. Alfredo havia saído mais cedo e lá poderiam conversar sem serem incomodados. Depois de encostar a porta, aproximou-se do amigo dizendo em tom baixo: Não me diga que descobriu algo interessante. Acabo de encontrar Antunes, o dirigente espírita que conhecemos na casa de Rodolfo meses atrás. Marina ficou pensativa. Gostara das ideias de Antunes, mas estava com problemas demais para pensar em estudar a vida dos mortos, como ela mesma disse ao amigo na época, e fechando a mão em punho comentou: Como fui tola! Deveria ter aceitado o convite desse homem para frequentar seu terreiro de macumba. Na certa, ele teria algo importante a me dizer sobre o passado deles, afinal, lutou ao lado de Alfredo e conhece todos daquela época. Pois é, deveria mesmo. Teria nos poupado tempo. Até agora sua mãe não conseguiu abrir o cofre. Dona Dolores ainda não voltou da casa da irmã, pois parece que a velhinha não quer morrer de jeito nenhum. Rodolfo, que poderia nos ajudar se você não fosse tão teimosa, nunca mais vimos. E vale lembrar que Antunes tem um centro espírita e não um terreiro. Kleber, deixa de ser chato. Parece até um padre rezando aqueles sermões intermináveis que faz todo mundo dormir. Vamos ao que interessa. O que esse homem disse de interessante? Antunes me parou na rua aqui perto. Acho que estava esperando uma oportunidade de me ver, pois me abordou e me convidou para tomar um refresco. Perguntou por você e eu percebi que ele queria saber se éramos realmente amigos. Confirmei para ele, e após se sentir seguro, lhe disse que tem algo importante para lhe falar, e que se aceitar ir à sessão em sua casa na próxima terça-feira, poderá ajudá-la. Marina tirou a presilha do cabelo e o jogou para trás, num gesto que lhe era peculiar quando ficava nervosa. Precisava pensar no assunto e só depois decidir o que fazer. Pegou no ombro de Kleber e respondeu: Você não disse nada a ele sobre o nosso segredo, né? Eu confio em você. Por acaso acha que sou um traidor? Nunca faria isso com você. Sabe que a considero como minha irmã. Tá. Não precisa ficar rasgando seda. Quando o convite, vou pensar um pouco. Se eu decidir, vou levá-lo comigo, é claro. Então, qualquer coisa, me avise. Kleber abriu a porta e saiu. Os dois voltaram à recepção e terminaram de ajudar a montar a árvore, que deu um clima caseiro às paredes frias daquele escritório. Leonor entrou afoita na casa de Clarice. A amiga, ao vê-la com o semblante preocupado, deu-lhe um abraço e a fez-se sentar no sofá, o que foi aceito sem resistência. Leonor colocou sua mão na da outra e afirmou: Espero que não tenha nenhuma notícia ruim para me dar. Quando me ligou me pedindo para vir urgente, meu coração disparou. O pior é que não tenho nem Dolores para me apoiar em uma hora dessas. Acalme-se. Antunes me ligou dizendo que havia feito progressos. Pedi para ele vir lanchar conosco. Por essa razão a convidei também. Acho que logo ele chegará. Até lá, tente não ficar nervosa, afinal devemos pensar sempre no melhor da vida e não no pior. Você está certa. Eu é que sou pessimista. Ultimamente não tenho tido muita sorte, ou melhor, a vida está cobrando as minhas atitudes do passado e não estou tendo coragem suficiente para enfrentar a cobrança. Ah, querida, se a vida está lhe cobrando a correção de um erro, é porque você está preparada para repará-lo. Caso contrário, não seria cobrada. Às vezes vemos tantas maldades neste mundo que chegamos a duvidar de que há uma lei no universo. Deus é amor e bondade. Não seria sarcástico a ponto de fazer seus filhos sofrerem. A vida não pune ninguém, só reeduca. Tem razão. Estou estudando bastante a doutrina espírita e a cada dia me sinto mais fortalecida. Ainda resisto em alguns pontos, pois sei que quando Alfredo descobrir toda a verdade vai me odiar. Você está olhando o lado negativo de seu problema, porque não pensa que Alfredo conseguirá perdoá-la e que viverão felizes ainda nesta encarnação, sem segredos, mágoas ou qualquer outro sentimento negativo.
Você errou e está aprendendo com seu erro. Isso será levado em conta por seu marido, tenho certeza. Eu não tenho essa certeza, e é por esse motivo que estou protelando tanto para contar-lhe a verdade. Sem falar que ele esteve muito doente, agora que melhorou. As festas de fim de ano estão chegando e Alfredo sempre amou o Natal, mas este será o primeiro que passaremos sem a nossa Luísa. Já fiz uma promessa a mim mesma. Assim que começar o ano, falarei com ele. Vou abrir meu coração e seguirei o meu caminho. Talvez até mude de estado e passe o resto de meus dias sofrendo e tendo a solidão como companheira inseparável. Leonor deixou uma discreta lágrima cair. Clarice resolveu se calar. Achou melhor deixar a amiga se recompor. Pouco mais de meia hora depois, Francisco e Rodolfo entraram em casa. Mal cumprimentaram Leonor e a empregada chegou na companhia de Antunes, que cumprimentou a todos com seu abraço reconfortante. Os homens da casa pediram licença e foram cada um para o seu quarto, deixando Antunes conversando com as senhoras. Quando voltaram, encontraram os três falando do rumo que o país estava tomando depois da vitória de Fernando Collor de Mello para presidente e do receio de todos pelo que o novo governo encontraria pela frente e pelas medidas que seriam tomadas para controlar a inflação. Francisco entrou na conversa com prazer. Aquele era o seu assunto favorito, e quando a empregada chegou anunciando que o lanche seria servido na sala de jantar, todos se dirigiram ao local e fizeram a refeição em palestra animada. Ao voltarem à sala, Antunes finalmente resolveu entrar no assunto que o levara àquela casa. Hoje consegui falar com Kleber, amigo de Marina, e pedi a ele que a leve ao centro espírita na próxima semana, assim como aquele abnegado amigo espiritual me pediu. E você acha que ela vai aceitar o convite? Perguntou Francisco. Marina não é má pessoa, só está confusa. Tenho certeza de que atenderá ao chamado de Antunes, respondeu Rodolfo. Você a defende porque está interessado na jovem. Fala com o coração. Não, Leonor, você está enganada. Rodolfo está aprendendo os segredos da vida e, como tal, sabe que se um espírito esclarecido está empenhado em ajudar e marcou tal encontro, é porque poderá aconselhá-la, interpelou Antunes, fazendo Leonor se sentir constrangida. Desculpe, é difícil acreditar que tem algum espírito bom querendo ajudar. E por que não? Você é filha de Deus, tem todo o direito de errar e de ser protegida pelos espíritos esclarecidos. Até os mais endurecidos dos espíritos são assistidos pelos que habitam e trabalham na luz. Não se esqueça da parábola da adúltera, em que Cristo, ao ser questionado sobre o adultério da mulher, não a defendeu simplesmente. Disse aos que queriam apedrejá-la que quem não tivesse pecado que lhe atirasse a primeira pedra, pois ele sabia que ali todos eram pecadores, e com essas palavras não ousariam apedrejar a pobre mulher. E quem são os espíritos que trabalham na luz hoje, senão seres que já erraram e aprenderam com seus erros? Sabe por que ainda não teve coragem de abrir seu coração para Alfredo? Porque não se perdoou e só conseguirá esclarecer o passado quando de fato conseguir olhar para aquela garota loura que usava o cabelo estilo Brigitte Bardot e dizer para ela que você a perdoa, porque ela fez o melhor que podia de acordo com suas experiências. Hoje você a perdoa porque mudou, descobriu que mentir, enganar e ludibriar não são os caminhos corretos para se obter o amor de um homem, pois a verdade é sempre mais leve do que a mentira. Leonor engoliu em seco. Antunes estava certo. Olhou para os amigos. Apenas Antunes conhecia a verdade. Os outros se disponibilizaram a ajudá-la sem saber o segredo que tanto lhe machucava a alma. Depois de respirar profundamente, respondeu: Você está certo. Preciso perdoar a Leonor do passado para que eu possa viver em paz. E pegando na mão de Clarice, olhou profundamente em seus olhos e objetou: Vocês são meus amigos e gostaria de abrir meu coração. Não precisa nos dizer nada, somos seus amigos, independente dos erros que cometeu no passado. Afinal, como Antunes disse, não somos ninguém para julgá-la. Todos temos erros e acertos ao longo da vida, e se tivermos a presunção de acreditar que nesta encarnação somos perfeitos, o crivo que nos cobre os olhos de encarnações passadas nos lembrará de que erramos outrora.
Sei disso, mesmo assim quero falar. Todos olharam para Antunes, que os fitou nos olhos pedindo que a escutassem. Com o coração apertado, ela contou sua história de vida, sem ocultar nenhum detalhe. Quando acabou, sentiu como se um peso saísse de seu coração. Clarice abraçou carinhosamente e Rodolfo juntou-se ao abraço. Francisco, com pena da amiga, também abraçou, e Antunes fechou aquele círculo de amizade e carinho, os abraçando, e pedindo a Deus e aos bons espíritos que iluminassem o caminho de todos os que estavam naquela casa. Os dias passaram rapidamente. Na terça-feira, dia da reunião, o escritório estava em polvorosa. Alfredo havia marcado a última reunião do ano com os gerentes e Kleber não conseguiu falar com Marina durante todo o dia, pois a jovem não conseguiu nem sair para o almoço. No fim da tarde, ela já arrumava sua bolsa para ir embora quando o jovem entrou no escritório. Após terminar de fazer o seu trabalho de rua, ela, ao vê-lo, falou: "Pensei que tivesse evaporado só para não ir comigo a tal reunião. E você acha que perderia uma ocasião dessa? Passei a semana inteira imaginando as intenções de Antunes para nos fazer um convite tão, digamos, especial. Esqueci que a sua curiosidade é maior que você." Marina terminou de pegar suas coisas e enfiou tudo dentro da bolsa. O dia fora extremamente cansativo. O calor infernal daquele fim de primavera fez com que seu corpo pedisse uma boa ducha. Depois de pegar o jovem pelo braço e empurrando-o para a saída, comentou: "Vamos para minha casa? Preciso de um bom banho, temos bastante tempo ainda." "Para a sua casa? Mas e o seu pai? Será que não vai querer me operar a sangue frio?" Marina não resistiu. Kleber tinha um senso de humor bastante apurado, e esse era um dos motivos pelo qual se identificara com ele. Já à espera do elevador, respondeu: "Aquele ordinário não é meu pai. Depois quase nunca o vejo em casa e mesmo se estiver por lá, não há mal nenhum em receber um amigo. Por tudo isso, não se preocupe. Rodrigo não vai querer operá-lo, não sem anestesia, pois seus gritos chamariam a atenção dos vizinhos e não faz parte de sua personalidade se expor a tal ponto." Marina calou-se. O elevador chegou e, por sorte, não estava cheio. Em poucos minutos estavam a caminho de sua casa. Kleber, embora sentisse o frio na barriga, não disse nada. Quando chegaram, Marina subiu para o quarto e deixou Valéria fazendo sala para o rapaz, que conversava animadamente com ela. Quando Rodrigo entrou no local, mediu de cima a baixo. O rapaz, meio desconcertado, levantou-se e Valéria tratou de apresentá-lo. Rodrigo abriu um sorriso falso e estendeu-lhe a mão. "É um prazer conhecê-lo, meu jovem. Os amigos de minha filha são meus também, fique à vontade." Rodrigo sentou-se e Kleber fez o mesmo. Valéria, ao ver Rodrigo tão à vontade com o jovem, pediu licença e foi à cozinha, deixando-os a sós. Ele, ao ver a esposa se afastar, olhou para a ponta da escada e, se certificando de que Marina não os estava ouvindo, disse em tom que demonstrou desinteresse: "Minha filha é um tanto arisca. Deve ser um bom rapaz para conseguir ter amizade com ela. Marina é uma amiga maravilhosa, Dr. Rodrigo. Tenho por ela uma estima de irmão. Ora, meu rapaz, por favor, me chame só de Rodrigo. Se usar o doutor ou o senhor na frente, ficarei ofendido." Rodrigo levantou-se e foi até a estante. Pegou uma garrafa de conhaque, colocou em 2 copos e voltou para junto do rapaz, entregando-lhe um copo. "Sou do tempo em que bebida forte só deve ser ingerida após as 5 horas da tarde. Contudo, sei que vocês, jovens, não ligam para essas formalidades." "Obrigado", respondeu Kleber, que, ao ver o senhor tomar o líquido de um gole só, encostou os lábios no copo fingindo beber. Rodrigo logo percebeu que o rapaz não era chegado à bebida e, querendo conhecer um pouco mais sobre a vida dele, perguntou: "Você mora por estas redondezas?" "Não, senhor. Moro em um bairro da Zona Leste. O senhor conhece aquelas bandas?" "Eu passei muito tempo fora e no meu tempo a Zona Leste não era muito bem conceituada na sociedade. Depois, em minha juventude, precisávamos escolher a risca para onde íamos, pois se os policiais nos pegassem em lugares ermos, estaríamos encrencados." Marina desceu os lances da escada e, ao ver o amigo em companhia do padrasto, cumprimentou Rodrigo secamente. Voltando-se para o jovem, comentou: "Vejo que já conheceu meu querido pai. Aposto que ele o conquistou com sua simpatia." Rodrigo trocou olhares com a jovem Kleber,
Percebendo a ironia da amiga, respondeu: seu pai é gente boa, fiquei feliz por conhecê-lo. Você terá outras oportunidades para conhecê-lo melhor. Agora vamos à cozinha. Preciso comer algo, pois meu estômago está doendo. Kleber levantou-se e Marino deixou ir na frente. Ao virar o pescoço para trás, colocou o dedo na boca, provocando Rodrigo, que riu prazerosamente do gesto da moça. Na cozinha, Valéria serviu um lanche leve para os dois a pedido de Marina, que, embora não contara à mãe sobre o seu compromisso, pediu para ela fazer algo leve. Ao saírem, Kleber agradeceu à senhora e fez questão de se despedir de Rodrigo, que o convidou para voltar outras vezes. No carro, o jovem objetou: se eu não soubesse o que se passa em sua casa, diria que Rodrigo é um homem formidável, culto e distinto. É aparência. Rodrigo é um verme em pele de ovelha. Verme não, Marina. O correto é lobo em pele de ovelha, corrigiu Kleber. No caso dele é verme mesmo. Você não tomou o drink que ele lhe ofereceu ou tomou? Claro que não. Sabe que não sou dado a bebidas. Fingi dar um gole, mas só encostei os lábios. Marina fixou sua atenção no trânsito. Quando chegou diante do endereço que Kleber lhe deu, observou o movimento de carros que paravam no local. A maioria estacionava próximo à casa de Antunes. Depois de conseguir uma vaga, os dois desceram do veículo. Ao chegarem, foram recepcionados com um belo sorriso de Antunes, que lhes apontou as cadeiras onde deveriam se sentar. Às 8 horas em ponto, as luzes se apagaram, ficando apenas uma luz azul no canto. Todos relaxados, logo uma voz feminina fez sentida prece, pedindo aos espíritos de luz que os ajudassem com os trabalhos daquela noite. Em seguida, Carla abriu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e começou a ler um trecho.